Vai florescer o ser divino que está dentro de você. Vai florescer, vai florescer, vai florescer o ser divino que está dentro de você. Vai florescer, vai florescer. Boa noite, nós estamos na Fraternidade do Graal e hoje nós iremos estudar sobre as infinitas possibilidades, o título é Infinitas Possibilidades de Experiência que são tendência emocional. Ou seja, o guia já está deixando claro qual é a nossa herança como filhos de Deus, que refletimos as potências do Pai em nosso sistema, e essas potências do Pai em termos de sabedoria e amorosidade, na medida em que formos crescendo, vão ficando mais atuantes em nosso pensar, em nosso sentir, em nosso agir, de alguma maneira, ainda mal resolvidas que temos quanto às dependências emocionais, são obstruções, precisamos usar a infinitude das nossas capacidades espirituais. Mais uma vez, o guia vem nos lembrar que eu posso estar olhando para Deus com o objetivo de encher o meu balão evolutivo e cima na montanha. Esse é o objetivo. O olhar da evolução nos convida a sair de onde estamos, no degrau em que estamos, para galgar um degrau que todos os sentidos, em processo criativo, em capacidade de amorosidade, em capacidade de entender universais que estão ao nosso... Porém, enquanto não catarmos os nossos que ficaram nas escadas que passaram, os pedaços fragilizados, os pedaços que estão doloridos, nós não vamos ter força, ter potencial para subir. De alguma maneira, quando em determinados momentos da vida sentimos como se fosse uma emoção de estagnação, o nosso sistema emocional parece que, apesar de todas as bênçãos, porque temos que ser gratos, é importante perceber os valores que existem em nossa vida, apesar desse convite para valorizar os recursos dos 4 elementos que nos rodeiam todos os dias, e nós não temos percepção do trabalho dos elementais guiados pelos onde usamos, mas potencializamos para que o funcionamento da mesma ainda aconteça de uma maneira equilibrada. Por tantas riquezas, a começar pelo funcionamento corporal, que apesar das teorias da biologia e outras mais, foi conquistado ao longo da nossa evolução, acontece de forma automatizada.
Aonde somos hoje, em termos de possibilidades, foi um trabalho de milênios nos laboratórios da vida. Não estiver integrado em nosso sistema, nós não teremos potencial para voar mais. Veja que um avião, para voar, ele precisa de determinados recursos que estejam ali presentes para o seu uso. A consciência, para atingir de maior maturidade, ela precisa do combustível, que essas psíquicas, reunidas, integradas e direcionadas. Então, o guia, nesse título, ele fala assim: somos infinitas possibilidades. Os bloqueios que impedem o uso dessas infinitas possibilidades estão as forças que, por uma razão específica que ele vai falar aqui na palestra, não vou falar agora, senão todo mundo se levanta e vai embora, a gente pensando no esquema para todo mundo ficar as 2 horas aqui, condicionadas a uma dependência emocional. O que ele está falando aqui é que enquanto o ser não for autônomo, emocionalmente falando, ele não consegue usar do poder que lhe foi dado pela divindade por ser filho de Deus. E ele começa essa palestra falando de uma lei universal. Não podemos criar o que não concebemos. Não podemos criar o que não temos consciência. Não podemos criar, não temos um entendimento profundo. Não podemos usar aquilo que nós não temos um entendimento profundo. Se eu penso em algo que eu entendo, mas não consigo usar ainda, é porque eu ainda não adquiri um entendimento profundo daquilo. Se eu penso numa questão emocional que eu já entendo que eu tenho, mas eu não consigo administrar ela, é porque eu não tenho, em relação a essa questão de dificuldade emocional, um entendimento profundo de como ela funciona no meu sistema. Alguma construção intelectual. E essa lei, segundo o guia, diz o seguinte, que na medida que eu tenho consciência de algo, vai ser a medida que eu vou conseguir usar, administrar, canalizar esse algo. E a palavra, mais uma vez, não é entendimento, é consciência. E consciência envolve um nível de percepção que não tem apenas o intelecto, que é importante o intelecto, porque a força do intelecto é uma das áreas pertencentes à integralidade humana. E também sentimento, mas que tem também outras áreas. Eu compreendo sobre aquela questão de uma maneira ampla e profunda. Consciência é eu entender o que é aquilo, qual o valor daquilo, quais as consequências daquilo, quais são as causas daquilo, quais são as estratégias que existem na minha intimidade, de como aquilo é despertado, o que é gatilho, por exemplo, de determinadas dificuldades emocionais, quais são os gatilhos que potencializam aquela dificuldade, como eu vou percebendo que minha força interna vai ajudando a construir aquela dificuldade, enquanto eu não tenho consciência de algo, consigo usar algo. Na medida quando a gente busca a verdade e ela vos libertará. Falando isso, é o meu celular, vocês me desculpem, desligando o celular, pronto. Ele está falando sobre essa necessidade de conscientização. E aí eu guia falando que, olha, quer amar?
consciência em relação ao amor. Na medida dessa consciência, vai ser a medida que você vai usar assim. Agora eu quero falar, mostrando sobre essa possibilidade da relação direta que existe entre essa possibilidade que existe em nós. Da relação direta que existe de usar essa possibilidade da gente usar a possibilidade de criar em todas as tuas nuances que existem isso como consequência, de usar isso como consequência da nossa dependência emocional. Ele continua dizendo que eu quero vos deixar claro que a felicidade é o nosso estado mais verdadeiro e profundo. Está presente por qualquer acaso da vida. Ela não está presente de uma maneira íntegra, porque existem fatores que obstruem ela. Alexandre, você está querendo dizer que a felicidade... porque eu sempre ouvi, até ouço alguns filósofos, que a felicidade não pode existir o tempo todo, porque se existir nós não vamos valorizar, porque se existir a gente vai criar aquele sentimento de tolerância no sentido de algo que a gente se acostuma, então a gente não vai saber quando nós estamos felizes ou não. Essa é uma perspectiva que nos ajude a aceitar a condição que estamos, e é válida. Precisamos ter perspectivas que construam a aceitação do estado evolutivo que no momento eu me encontro, porque eu não posso brigar com esse estado que eu me encontro. Eu tenho que aceitar, para a partir dessa aceitação, convivendo bem com as minhas condições espirituais, de brilhos espirituais e imaturidades espirituais, eu lidar com a minha totalidade, com a minha verdade, como diz o guia, a verdade que me forma, que é o resultado das minhas infantilidades e dos meus recursos. Porém, olha que interessante. A espiritualidade vem falar que, no caso, por exemplo, dos animais superiores, como cachorros, como chimpanzés, como golfinhos, Emmanuel fala principalmente chimpanzés e cavalos, já existe uma cognição desenvolvida. Mas essa cognição não é como no ser humano, que é contínua. É descontínua. E olha o que acontece na evolução. A evolução vai predispondo para que em determinado momento a força cognitiva, a força do pensamento, seja contínua. E olha o que promoveu em nós seres humanos a força do pensamento ser contínua. Exatamente por ela ser contínua é que a gente conseguiu estudar os fenômenos da natureza, se estudar, usar da natureza a favor de uma melhor adaptação, construir a ciência, construir a filosofia, trabalhar as questões sociais. Então, se não tivéssemos atingido a capacidade da força cognitiva ser contínua, não teríamos construído tudo que construímos. Inclusive, estava dentro do planejamento geral a gente usar de forma errada, porque quando a gente desperta algo, até a gente construir sabedoria de como usar, nós vamos ter acertos e erros. Aí vamos voltar para a força da felicidade. Em nós ela é descontínua, como é nos animais a força da cognição. Então, essa ideia de que a possibilidade da felicidade ser contínua não vai valorizá-la, quando a gente olha para a nossa evolução, tudo que fez com que a gente usasse melhor uma força, ela está mais despertada e consciente. Então não faz sentido dentro da perspectiva evolutiva. Na verdade, na medida em que a felicidade se tornar uma força contínua, como é nos anjos, como são nos espíritos que estão em outro grau evolutivo, é que a gente vai poder, como fez com a razão, co-criar com outras forças divinas que estão em nós. Detalhar, como fizemos com a razão. Hoje, quando a gente vê as especialidades humanas e vê tantas especialidades na área das humanas, exatas, biológicas, isso
foi possível porque a nossa força racional esteve contínua. Quando a felicidade for algo contínuo, isso vai, na verdade, não fazer que a gente não a valorize, mas vai fazer que a gente use essa força e a detalhe e aperfeiçoe em níveis inimagináveis para nós, como ainda é para os animais, que não têm a força cognitiva contínua, então eles não entendem essa possibilidade de criar psicologia, engenharia, não sei o quê, e ciências sociais e por aí vai. Então, o guia fala assim, a felicidade, de uma maneira contínua, é um direito inato do ser. Ela não se manifesta com essa fluidez e continuidade, porque existem obstáculos que devem ser trabalhados para que determinados recursos possam aflorar e existir a condição para ela se manifestar. O guia estuda a dependência emocional, ele está querendo falar de alguns dos obstáculos que impedem a possibilidade dessa força estar presente. E ele continua a reflexão, dizendo que em todos os ensinamentos espirituais ao longo da história da humanidade, em todas as áreas da humanidade, existe uma percepção de que a criação e o Criador é infinito. E essa percepção de que a criação e o Criador é infinito, meio que traduz o seguinte, que o Criador, como fonte criativa do universo, tem capacidade de ofertar inúmeras possibilidades. Que nós usufruímos dessas possibilidades. Nesse universo manifesto que estamos, evoluindo num planeta X, numa galáxia X, com um corpo X. Ele fala, como nós somos um certo reflexo a nível reduzido do Criador, existe no ser humano um potencial para também desenvolver possibilidades mais amplas. Que isso é uma força essencial, ou seja, é a nossa natureza mais íntima, ou seja, é o que está na base do nosso ser. É como se existisse essa força como uma semente. E na medida em que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai criando condições para aflorar os potenciais dessa força. Até o momento que essa semente, ela está totalmente despertada. E talvez nesse momento, totalmente despertada, nós vamos afirmar, como Jesus afirmou, eu e o Pai somos um só. Estamos tão conectados com o divino em nós, que nos tornamos, conquistamos a integração que é possível. Veja bem, nós nunca estaremos totalmente integrados na divindade, porque a divindade é sempre algo muito maior do que todos nós, independente do nosso nível evolutivo, mas existe um nível de... É possível que ao longo da evolução a consciência atinja esse nível de integração. E aí existem algumas reflexões do que acontece que não vêm ao caso, porque estamos muito distante disso. Então, o guia fala que existe no ser humano esse potencial, uma condição interna para usar de inúmeras possibilidades. Aquilo que a galera do quântico está falando, olha, são infinitas possibilidades. O guia está falando isso. Existe uma condição para usarmos de infinitas possibilidades. Só que ela tem que ser aflorada. E vou usar das potências espirituais para poder ir voando até a Floresta da Tijuca. Eu tenho certeza que você vai voando, mas eu te garanto que não vai com o corpo físico. O corpo físico vai ficar. E aí você vai. E por maior que seja o seu pensamento positivo, o máximo que talvez possa acontecer são aquelas coisas que a gente não entende das pessoas que caem de locais muito altos e conseguem sobreviver. Mas tem alguma coisa que bloqueia potenciais mais profundos para a gente conseguir fazer isso. Então não adianta somente afirmar. O guia vai falar o seguinte, tem que desenvolver
uma condição interna que vai permitindo o uso dessas possibilidades. Sim, é importante que a gente reflita óculos. Dificulta esse princípio de possibilidades. Ele vai entrar numa reflexão onde ele vai falar que tudo no mundo já existe em estado de potencialidade. Antes de eu entrar nessa reflexão, alguém quer fazer alguma colocação, quer fazer uma pergunta, não sei, o pessoal está tão em silêncio, será que minha criança internamente está falando, será que eu estou sendo aprovado, né? A minha dependência emocional está assim, será que as pessoas me amam? Será que elas estão gostando, né? E tem uma outra parte falando assim, não importa, você está aqui para fazer o seu melhor, né? E a gente vai vendo tantos eus que existem dentro de nós, e que a gente fala mesmo com o objetivo de humanizar, de parar com essa filosofia de achar que esconder é a melhor forma de lidar. A gente não precisa entrar numa filosofia de histerismo, que é diferente. Mas a gente falar com naturalidade, né, eu acho que esses ambientes extremamente moralistas, é uma percepção minha, cria grandes dificuldades para que um grupo espiritual possa aceitar a sua vulnerabilidade. Um ambiente, quando é muito moralista, ele tem uma pressão, olha, você não pode se desequilibrar, você tem que conseguir, você tem que estar bem, etc. Aí o médium, às vezes, não está bem. O trabalhador, às vezes, não está bem. E, às vezes, a vergonha que ele sente de chegar para o dirigente do trabalho e falar assim, eu não estou bem. De ser julgado, de ser excluído, de ser estigmatizado, de não receber adaptação no grupo espiritual. Então, uma das coisas que eu mais gostei das comunicações de Irmãs do Fô, pelo nosso querido Vanderlei, que fez aniversário na semana passada, né? Vanderlei Silva, Vanderlei de Oliveira, aliás, corrigi em tempo, hein? Fui mais rápido. Tô aqui, tô vendo assim as reações, vou ser rápido nas correções. Que minha criança não quer não ser aceita, entendeu? Que ela fala assim, da importância da gente humanizar o trabalho espiritual. É o seguinte, nós somos humanos e nessa fase de humanidade temos sombras e luzes e a gente não tem controle de algumas coisas. Então vamos humanizar para a gente poder pedir ajuda e não se sentir vergonha nem ser julgado pelo companheiro, né? Então a gente fala mesmo que é para a gente lidar de uma maneira mais natural com o eu imaturo que está presente dentro de nós. Ninguém quer fazer pergunta ou colocação? Essa comparação do pensamento não contínuo, descontínuo no animal, impedindo o desenvolvimento de algumas potencialidades, e a contínua em nós, impedindo o desenvolvimento de outras potencialidades. No início eu fiquei meio achando que eu estranho, mas não, ao contrário, à medida que ele se desenvolve, ali a felicidade se torna contínua. Você está dizendo ao contrário, está dizendo, não, a felicidade contínua permite o desenvolvimento de alguns potenciais. Mas, à medida que eu olho para mim, eu percebo que isso faz muito sentido. Quanto mais contínua fica a felicidade, mais eu consigo tomar posse das minhas próprias potências. No momento em que eu me afundo nas minhas tranquilidades, é como se as minhas potências realmente fossem deixadas de lado e eu não pudesse torná-las presentes. Então, eu acabei achando que fazia sentido. A evolução ela é cíclica. Então, algo precisa ser desenvolvido para dar base para algo aflorar. O algo já desenvolvido cria condições específicas para que um novo, mais criativo, mais amplo, se desenvolva. Esse novo, quando ele se desenvolve, ele incorpora todo aquele velho, porque são valores, e traz um algo mais. Então, para o algo mais surgir, precisa de uma condição. Na verdade, a ideia, doutora Eva Patrícia, minha esposa, quem não conhece, doutora Eva Patrícia, a ideia aqui, tipo, alguém está falando, mas eles não conversam em casa? Não, mas a gente conversa em todos os lugares, inclusive aqui. A ideia... Eles vão brigar em casa por causa disso? Não, talvez vire briga, não sei, nós somos humanos, né? A ideia aqui, doutora Eva, é que não é
isso ou aquilo do que você trouxe, entende? Não é isso ou aquilo. São as duas coisas. Para que o estado de felicidade emerja, eu preciso cuidar de algumas áreas, integrar e desenvolver. Mas quando o estado de felicidade emergir, ele mesmo vai criar condições para novas potências surgirem. Ok? Então, é isso e aquilo. Ok? Eu visualizo, isso quando a gente estudou os níveis de consciência, lembra? A mudança, aquela bolinha que você vai formando da mesma forma. Então, quando ele falou e você falou agora, eu visualizo da mesma forma. A evolução, né, dos níveis diferentes por um estado de felicidade. Muito boa a reflexão das meninas. Alguém quer fazer mais alguma colocação, reflexão, dúvida? Não? Tá bom. Não tá gravando, tá? A internet não suportou a força do grupo. Não tá gravando. Que pena. A gente vê isso durante a semana, como resolver. Então o guia traz assim, tudo no mundo existe em estado de potencialidade. Eu quero compartilhar uma ideia com vocês. Uma vez, o médium Robson Pinheiro, levado pelo Joseph Gleber, até uma colônia que ficava... As colônias têm proximidades geográficas com algumas áreas do nosso planeta. Uma colônia que ficava ali na região da Índia, viu hindus em posição de lótus, e eles estavam meio que de ponta cabeça, assim, meditando. E o Robson olhou aquela cena e achou muito esdrúxula. Perguntou, o que eles estão fazendo? Eles estão emitindo para o mundo ideias sementes na área da filosofia, na área das ciências, para que aqueles que aqui no mundo tiverem ressonância possam captar esses fluxos. Nossa, tive uma ideia, vou criar algo. Como é comum, antes de eu entrar nesse capítulo, como é comum a admiração de André Luiz, no livro Os Mensageiros, quando ele vê um quadro de um famoso pintor, e ele diz assim, nossa, esse quadro que está aqui nessa colônia é uma cópia, mas é uma cópia muito melhor, muito mais pintada do que a gente tem lá. Aí o espírito esclarece que, na verdade, não é uma cópia, é o original. Esse que você conhece, que foi o pintor na Terra, se inspirou e mediou para a face da Terra essa percepção. Eu estou dando exemplos de coisas criadas mais próximas de nós em outras dimensões e que podemos captar e reproduzir aqui. Mas vamos dar um exemplo bem, tipo assim, essencial. André Luiz disse que nós não somos criadores de nada. Nós somos co-criadores. O que isso significa? Significa que o Criador é um só, é Deus. E ele cria tudo em estado de potencial. O que nós fazemos é entrar em sintonia e desvelar. Entrar em sintonia e aflorar. Entrar em sintonia e contextualizar aquilo. Às vezes a gente está desenvolvendo uma nova tecnologia aqui, tenho certeza que em alguma localidade desse universo, que tem superuniversos, que contém galáxias, que contém constelações, essa coisa gigantesca que a gente tenta acompanhar com o pensamento se perde, em alguma localidade existe uma tecnologia afim. Então sabe aquela percepção de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma? Então o guia vai falar que, na verdade, ninguém cria nada novo. Às vezes a gente fica nessa luta de que quem criou isso foi eu. Eu sou o autor. Aí está o espírito do lado que teceu o livro todo. Se ele soubesse o trampo que deu para a gente ler o livro original desse, que está na espiritualidade. E que, na verdade, desvelar as percepções. É claro que é contextualizado, às vezes está num específica, de uma linguagem específica, num estilo específico, existe um quê criativo que a gente dá àquilo, mas os princípios gerais, os princípios diretivos de tudo que existe, já existe em potencial. A natureza mostra isso, você não vê uma árvore vindo do nada.
a árvore se desenvolve da semente. E a semente já está na sua interioridade tudo que é geral para aquela árvore. A gente não vê um corpo humano se desenvolvendo do nada. Se desenvolve do zigoto, que é o ovo humano, que tem lá os gametas reunidos, que gera a possibilidade de se desenvolver. Existe um arranjo criativo, mas o geral já existia, a ideia geral daquilo já existia e sempre esteve em potencial. Continua dizendo que essa infinitude de Deus que cria todas as coisas e permite que todos os sentimentos que possamos viver, isso até dá um sentimento de, então quer dizer que essa tristeza que eu sinto por causa de ter perdido isso, alguém no universo já sentiu isso? Quer dizer que esse amor que eu estou sentindo não me torna um ser assim mais elevado do que os outros, porque alguém já sentiu isso? Essa teoria que eu construí na ciência, alguém já pensou nisso? Então, ao mesmo tempo que isso é interessante essa percepção, porque essa percepção nem nos rebaixa, porque quando a gente percebe conflitos, desarmonias, um dos sofrimentos é tipo assim, cara, eu não tô igual a todo mundo que tá bem. Eu não tô igual a todo mundo lá no centro espírita, que tá todo mundo, eu tô vendo, tá todo mundo evoluído, senta na mesa, postura reta, faz a prece. Eu tô destruído emocionalmente. Quanto disso é máscara? É persona? Quanto também disso é um trabalho verdadeiro, efetuado, que trouxe harmonia, que hoje, harmonicamente aqui, ele tem um histórico, e nessa história, no ontem mais próximo, ou no ontem longínquo de outras reencarnações, ele viveu esse desequilíbrio, algum tipo de desequilíbrio, algum tipo de infantilidade, porque a consciência na evolução passa dos estágios mais primitivos para os medianos, para os mais elevados. Então isso universaliza, cara. Tipo, hello, não tem nada que eu esteja sentindo que alguém já não sentiu, seja de elevado ou de forma diminuta. Isso faz que eu não me sinta um ET e também faz que eu não me sinta melhor do que ninguém. Talvez hoje eu esteja compartilhando com muitos aquilo que eu recebi de muitos, de vocês, de outros. E vocês doando outras coisas. Então, nós somos especiais, mas na medida em que todos somos especiais. Uma vez um pai velho fez uma comparação assim, filho, essa ideia de um mais melhor que o outro, vamos mudar essa posição assim, vertical, vamos colocar uma coisa horizontal, tem Deus no centro, e os espíritos que estão mais próximos, e aqueles que estão mais longe por causa da sua idade, nível de experiência, mas está tudo na mesma reta, ninguém é melhor que ninguém. E achei essa ideia, né, fantástica, inteligente, né, porque simples e direta para tirar qualquer percepção de que eu sou pior e o outro é melhor. Isso é fruto da nossa percepção. E é isso que o guia fala. A gente não consegue muitas vezes perceber que tudo já existe em estado potencial por causa do nosso nível de consciência. Como um animal que não consegue perceber esse senso do eu que nós temos de forma contínua, porque é por causa do nível de consciência de um animal. Então ele fala, sentimentos, objetos, conceitos, situações, tudo isso já existe em potencial. E como potencial já existe como uma predisposição para virar produto final. Ora, ele fala que quando a gente começa a refletir sobre essa ideia, eu tenho uma ideia de conforme a pessoa ela vai evoluindo, ela vai lendo menos rápido. Eu leio muito rápido, eu fico preocupado com essa ideia, porque eu já concluo, cara, eu devo ser um espírito muito primitivo, velho. Eu falo isso, porque, digamos que isso aqui é um livro, e espero que na fantasia de vocês o livro esteja numa condição melhor do que essa, né? Mas, assim, quando eu pego uma página e leio, para quem é evoluído, essa página não é só essa página. Para quem é evoluído, tem um mapa de mundo com um monte de experiências de informação. Ele lê uma frase e ele emerge numa reflexão. Bum!
E aquilo fica, cara, sendo desenvolvido, explorado, ampliado. Então, o guia fala que nós temos que começar a trabalhar essa cultura de que entender é suficiente. A gente tem que começar a trabalhar uma cultura de reflexão. Refletir é a ideia de girar em torno da própria ideia. Refletir fala da gente pegar uma ideia, ao invés de ser um colecionador de ideias, a gente pegar uma ideia e aprofundar a reflexão. O guia fala que quando a gente pega essa ideia de que tudo já existe em potencial, então essa ideia, daqui a pouco a gente, por causa da reflexão, começa a sentir essa ideia. Daqui a pouco, por causa da reflexão, que vai criando melhores condições, a gente vai vendo no dia a dia a execução dessa ideia. Isso cria uma abertura. Uma abertura muito interessante, que ele diz, que cria um sentimento de que todas as possibilidades já existem. De que a possibilidade de eu conseguir perceber uma saída, perceber uma maneira de fazer a resolução daquilo, perceber uma forma de desenvolver algo que é importante para mim. Nesse contexto, um dos sofrimentos que esse contexto é, caraca, como é que eu vou fazer isso? Será que eu vou conseguir? Será que é possível isso? Então ele diz que esse não é todo o trabalho, mas um passo importante é você começar a se sensibilizar com essa ideia de que tudo já existe no seu estado em potencial. Mas isso vai vir na medida que você tirar um tempo para refletir nessa ideia. É como se a reflexão fosse te predispondo a aceitar, não apenas intelectualmente, mas afetivamente e integralmente essa ideia. Para que isso possa ter um nível de aprofundamento muito grande, a gente tem que usar essa ideia de que todas as coisas já existem em potencial, de que todas as saídas já existem em potencial, todas as curas existem em potencial nas nossas áreas problemáticas. E ele fala de áreas problemáticas, aquelas partes que a gente percebe que a gente fica embaraçado com coisas que retêm o nosso potencial. Ele fala de áreas problemáticas, aqueles sentimentos ou aquelas percepções sobre nós mesmos que estão nos acompanhando há alguns anos na nossa vida, que limitam o nosso potencial, que nos sentimos emoções que às vezes emergem e a gente às vezes culpabiliza que foi o outro responsável em me trazer isso, e que a gente, se a gente perceber a nossa história, a gente falou, caraca, eu percebi essa emoção em vários momentos com pessoas diferentes, espera aí, talvez essa emoção exista em mim, e o outro só tá, quando tem características e perfis X, potencializa essa emoção no meu sistema. Essa lei da criação, de perceber as possibilidades em tudo que prende o meu potencial. Porque ele fala que enquanto não cuidarmos dessas áreas que nos prendem, usando essa lei de que todas as possibilidades existem, nós não vamos usar essa força criativa na sua plenitude. Tem uma cena fantástica de quem pôde ver esse filme, porque eu sou um apaixonado por Star Wars. O último, que é Rogue alguma coisa? Como? Rogue One. Isso. Que eu esqueci o nome desse ator, ele é um ator que tem um histórico de artes marciais muito grande, fez muitos filmes chineses. Existe um filme, O Grande Mestre, que ele faz a história do Ip Man, foi o mestre do Bruce Lee, e que era especialista numa luta chamada Wing Chun. É muito legal esse filme, porque esse mestre, ele é muito sensato, calmo, tranquilo, e ele tá lá fazendo um Jedi cego. A força está com você, né? Para lidar com a força, não precisa enxergar com os olhos físicos. Precisa enxergar com os olhos do espírito. E é legal como ele tem as percepções muito antes do que qualquer outro que enxerga. E tem uma hora muito interessante nesse filme, que ele precisa ligar um gerador
que vai permitir que um grupo lá que quer mandar uma mensagem consiga mandar essa mensagem para uma nave que está em alguma localidade no espaço. Só que eles estão cercados dentro de um cubículo, o gerador está lá fora e gente atirando o tempo todo. Aí ele pega a espada e sai andando e falando assim, a força está comigo, a força está comigo. E o que vai acontecendo com os raios? Os raios, quando chegam no campo energético dele, se desviam. Minha excelentíssima esposa, nesse momento, olha para mim e fala assim, você acha que isso é possível? Você acha que essa ideia de afirmar positivamente, que vira e mexe a gente entra nesse tipo de reflexão. Ela é muito positiva, eu sou mais pessimista, a gente se complementa por causa disso, ela fala assim, não, se você afirmar positivamente, você vai conseguir, talvez por isso ela consiga mais coisas do que eu. Eu tenho, assim, um pé atrás, que tipo assim, cara, eu acho que se algumas coisas não forem trabalhadas, a ideia positiva ser potencializada no nível que ela pode ser potencializada. E é isso que o guia está falando aqui. E aí, quando a gente volta para o Jedi, falou, com certeza, um espírito que está mais integrado, usar mais o seu poder criativo. Então, ele consegue fazer aquilo que para nós são milagres, mas que tudo está estabelecido nas leis gerais e universais da vida. Então, o guia está falando que enquanto não aprendemos a usar as forças criativas nas áreas problemáticas, esse potencial vai acontecer de uma maneira mais enfraquecida. E ele continua, na medida em que a nossa personalidade vai ficando sadia, vamos imaginar as condições gerais para uma semente crescer? Então ele fala assim, para o eu verdadeiro, que é o eu superior, poder aflorar, isso exige uma coisa, construir saúde na individualidade. Exige cuidar das partes traumatizadas, doloridas e ir integrando. Então ele fala assim, na medida em que essa saúde da individualidade vai sendo formada, vai ser a medida que o eu verdadeiro vai encontrar melhores condições para ser, estar, atuante. E esse eu verdadeiro é muito integrado. Porque é o eu real. Não é o eu falso, não é fruto de percepções incompletas que nós temos. Então, esse potencial criativo vai se expressar com maior amplitude. Eu queria falar uma coisa, uma observação sobre isso. Por exemplo, eu, em alguma dessas coisas que impedem, né, o meu crescimento, as minhas potencialidades, eu fico empacada. Né? Por exemplo, eu estou, sei lá, quanto tempo empacada, talvez a vida inteira, em uma situação. E aí, assim, é muito difícil, né, a gente modificar. É uma coisa, assim, que, não sei, tem momentos que só deixam que é impossível. Que eu não ia conseguir, eu não queria nem levantar hoje. Eu falei, cara, não consigo, só pior. E aí, assim, mas como é curioso, porque, na verdade, o fato da gente trabalhar tanto muda. Eu faço terapia, uma terapia normal, básica, daquelas, mais antiga, faço terapia bastante também, a hipnose, né, que dá saltos quânticos nos problemas, na resolução, na verdade. E eu estava conversando com a minha terapeuta, outra, e ela falou como eu mudei. Eu tô com ela. Eu falei, não, acho que você tá mais boazinha comigo. Ela puxava muito, eu saía muito bombardeada de lá. A ponto de esquecer o carro na rua e pegar um táxi para ir pra casa. Posso só fazer quando você falou assim, você que tá boazinha, aqueles psicanalistas, eu prefiro lidar com magos negros do que com aqueles professores. Morro de medo deles olharem para mim e fazer uma interpretação, porque eles são tão duros assim, já passava neles assim, com construção de campo de apometria para se defender desses dois. São terríveis, continua, desculpa. Não, e aí ela falou, Tati, eu não mudei nada, eu sou a mesma com você. Você que mudou muito. E eu não consigo enxergar essa mudança aí. Para mim, continua, desculpa a palavra, a mesma merda. Mas ela diz, ela é uma pessoa de fora, né, que não está dentro, envolvida na loucura do problema. É isso, assim, a gente tentar trabalhar
não consigo ainda visualizar a potencialidade aflorada. Existe uma questão que você generosamente compartilhou conosco aqui, que é uma vivenciada na infância. E essa dificuldade na infância tem consequências emocionais, quais sejam. É como se, enquanto existiam essas consequências emocionais, eu queira usar a potencialidade, um outro bloqueia. E é isso que o guia está falando aqui. Está falando que essa força de usar esse poder de criar vai fluir melhor quanto mais integrado estivermos. Então, por isso que em outras palestras ele fala muito que, ao invés da gente se focar no poder de criar, se focar no poder de curar. Porque é como se fosse um degrau antes. É como você vê alguém focado em fazer a aula do primeiro semestre de psicologia, que acontece na quinta-feira, quando ele ainda nem fez o vestibular. Entende? Então, é como se isso ficasse, segundo o guia, mas de acordo com a nossa aprendizagem nesse momento. E as coisas vão surgindo. Isso não significa que nas áreas onde eu consigo executar, eu não vou executar, eu vou executar, eu vou avançar, eu vou tentar avançar, eu não vou parar. Mas isso significa que, ao mesmo tempo que eu tente, eu vou me respeitar naquelas áreas que não conseguem, porque para aquelas áreas específicas o objetivo é outro. Tem muito a ver, para mim, pelo menos, com a aceitação. Mas não aceitação no sentido de ficar parado, mas de olhar para aquilo que está doente, para aquilo que não está bem, e trabalhar. Sim. Eu não consigo ainda ver a potencialidade aflorando, não consigo enxergar. Bom. Verdadeiramente. Mas, bom, ou eu fico parada, estagnada, ou eu trabalho. Sim. Aquele problema, né? Sim. Aí... Antes, a gente vai para o café, e quando a gente voltar, eu vou dar a palavra para o Alan para ele fazer a pergunta. Mas antes, eu só queria pontuar um negócio. Eu acho que a raiz não consegue ver, enquanto está se desenvolvendo, o caule que está para crescer. O caule não consegue ver, enquanto ele está se desenvolvendo, os galhos que estão em potencial para crescer. E, na verdade, a gente trabalha as condições e a gente percebe quando já está. Olhando as condições e a gente só percebe quando algo daquilo já está. Então, se não está, é porque essas condições, elas envolvem ainda alguns trabalhos específicos. E você está no bom caminho, eu estou no bom caminho, todos nós estamos no bom caminho de aprender a nos aceitar e trabalhar as condições. Café, 50 minutos, não, 10 minutos, daqui a pouco a gente volta. É que é a minha vontade de tomar café, entendeu? Isso foi projetivo.